Olá, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Júlio Batiste. Eu sou autor de diversos livros na área de informática e também criador do site juliobatiste.com.br. Nosso site é a sua sala de aula na internet desde maio de 2000. No site tem muito conteúdo gratuito, mais de 8.000 tutoriais e artigos sobre informática, e tem também a nossa loja com livros, e-books, videoaulas e cursos online na área de informática. Tem muita coisa boa, dá uma olhada lá, todo dia tem novidade. Eu criei esta série de 60 ou mais videoaulas para ensinar macros e programação VBA no Excel para quem é iniciante, para quem não sabe nada de VBA, para quem nunca programou em VBA. À medida que eu vou publicando os vídeos, eles ficam disponíveis nessa playlist aqui. É só acessar esse endereço, sempre vai ter a lista atualizada com todos os vídeos. E se você assistiu alguns vídeos, está gostando e quiser aprofundar os estudos, aprendendo desde o básico de VBA até a criação de sistemas profissionais completos com VBA, eu recomendo dar uma olhada nesse endereço para conhecer a nossa Universidade do VBA. Ela já tem muito conteúdo lá dentro e toda semana, sem exceção, eu adiciono novos vídeos. Dá uma olhada nesse endereço e no final desse vídeo eu vou falar também um pouco mais para você sobre a Universidade do VBA no Excel. Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste trazendo para vocês mais uma videoaula desse nosso curso de macros e programação VBA no Excel. Nesta lição nós vamos tratar dos chamados argumentos nomeados. Eu mostrei para vocês lá que você declara uma função, um procedimento, informa ali quais os parâmetros e na hora de chamar a função, procedimento, eles têm que ser informados na mesma ordem em que foram declarados, senão ele vai misturar as coisas e não vai dar certo, ou até vai dar erro se os tipos forem diferentes. Existe uma maneira que você pode passar os argumentos sem ter que ser na mesma ordem que foram declarados. Isso é os chamados argumentos nomeados, justamente o assunto que nós vamos ver nesta lição, que vai ser a nossa penúltima lição sobre tópicos avançados na declaração, criação e utilização de procedimentos e funções. Nesta lição nós aprenderemos sobre os chamados argumentos nomeados. Você deve ter observado dos exemplos anteriores que ao declarar, ao definir uma lista de argumentos para uma função ou procedimento, estes argumentos, na hora de chamar a função, na hora de chamar o procedimento, têm que ser informados, quando da chamada, na mesma ordem que foram declarados. Tá? Se o primeiro é o tamanho da fonte, forma o tamanho da fonte. O segundo é o nome da fonte, o nome da fonte. O terceiro é do tipo boolean, indicando se aplica ou não negrito. Então, o terceiro tem que ser do tipo boolean. Isso pode ser contornado, essa limitação, usando o que nós vamos aprender nessa lição, que são os argumentos nomeados. Como alternativa, nós tínhamos os argumentos opcionais, normalmente declarados no final da lista, e que, por serem opcionais, poderiam ser omitidos na chamada da função procedimento. Também vimos um exemplo prático completo de declaração e utilização de argumentos opcionais. Com os argumentos nomeados, podemos passar os argumentos em qualquer ordem, pois além do valor do argumento, passamos o nome do argumento. Simples assim. Então eu digo, esse argumento, o nome dele é tal e o valor é tal. Então não interessa se ele é passado por primeiro, por terceiro, por quinto, interessa a ordem que ele é passado. Pelo nome, o VBA sabe a qual argumento aquele valor se refere. Então vamos ver nessa lição como trabalhar com os chamados argumentos nomeados. Então vamos considerar o exemplo dessa declaração de função aqui. Public function, nada de diferente que aprenderam até agora, o nome da função e dois parâmetros, base de cálculo do tipo double e percentual também do tipo double. Essa função tem dois argumentos obrigatórios. Por que são obrigatórios? Porque nenhum tem a palavra optional na frente, os quais devem ser chamados, passados na ordem em que foram declarados. Primeiro a base de cálculo, depois o percentual de desconto. A seguir temos um exemplo onde o valor das variáveis base e taxa foram passados na chamada da função. Para pagar, igual, nome da função, o valor de uma variável que contém a base de cálculo, o valor de uma taxa que contém o percentual. Esse tipo de argumento, que é o tipo que nós trabalhamos até agora, ele é conhecido como argumento posicional.
pois é a posição do argumento na chamada que define a qual argumento se refere o valor passado. Como esse aqui está sendo passado para o primeiro e a posição do primeiro é a base de cálculo, este é associado com a base de cálculo. Como este está sendo passado por segundo e o segundo é o percentual, o valor dessa variável é que é associado ao percentual. Então, pela posição. No exemplo anterior, o valor da variável base será atribuído ao argumento base de cálculo. Primeiro com primeiro, o valor da taxa será atribuído ao percentual e assim por diante. O valor da taxa será atribuído ao argumento percentual, que corresponde ao segundo argumento declarado na criação da função. Observe que o nome do argumento declarado pode ser até diferente do nome da variável passada, não interessa, tá? Como parâmetro. Poderíamos nem mesmo utilizar uma variável, mas sim diretamente valores, por exemplo. Passar aqui um valor e aqui um segundo valor. Tá? Esse seria atribuído pela posição ao base de cálculo e o segundo ao percentual. O VBA permite a utilização dos chamados argumentos nomeados, ou seja, é possível atribuir um nome para um ou mais argumentos. A vantagem de utilizar argumentos nomeados é que, quando da chamada da função ao procedimento, podemos passar os argumentos em qualquer ordem, pois nós passamos também o nome do argumento. Tá? Até vou dar um destaque aqui para esse em qualquer ordem. Tá? Essa é a vantagem dos argumentos nomeados. A sintaxe para a utilização de argumentos nomeados é um pouco diferente da sintaxe para argumentos padrão e será discutida nessa lição. Então, nessa lição, vou mostrar para vocês como criar os chamados argumentos nomeados. Só uma pequena interrupção para dizer que se você estiver gostando do vídeo, não deixe de deixar o teu like, isso me ajuda muito aqui no nosso canal do YouTube. Aí eu me animo e publico mais vídeos. Para receber avisos sobre novos vídeos que são publicados, inscreva-se no canal, tem um botão inscrever-se. E se você tiver dúvidas, sugestões, elogios, críticas, por gentileza, é só usar o campo de comentários abaixo do vídeo. Valeu? Vamos continuar com a nossa aula. Utilizando argumentos nomeados. O uso de argumentos nomeados é especialmente útil em funções e procedimentos que tenham um grande número de argumentos. Neste caso, fica muito difícil, para não dizer impossível, lembrar a ordem exata dos argumentos, o que acaba fazendo com que a gente passe os argumentos na ordem errada e sejam gerados muitos erros na hora de utilizar as funções ou os procedimentos. Não existe diferença entre declarar os argumentos, como fizemos nos exemplos anteriores, para utilizá-los como argumentos nomeados. Em outras palavras, até vou destacar isso aqui, ó. A maneira de declarar argumentos é sempre a mesma, como no exemplo a seguir. Public, porque ela vai ser pública, um procedimento, muda a seleção e aqui os argumentos. Nada de diferente que já usamos até agora. Na hora de utilizar a função, é que nós podemos utilizar os chamados argumentos nomeados. Então, como usar argumentos posicionais? Os parâmetros devem ser passados na mesma ordem que os argumentos foram declarados, conforme o exemplo a seguir. Ó. É o que nós vimos fazendo até agora. Nós não usávamos o nome do argumento, apenas pela posição. Então, ele sabe aqui que o primeiro é o tamanho da fonte e o segundo é o nome da fonte. Nós vimos que nesse caso que tem que passar entre aspas. Se fizéssemos uma chamada invertendo a ordem, seria gerada uma mensagem de erro. O exemplo a seguir, onde invertir os valores dos parâmetros, irá gerar um erro, pois o primeiro parâmetro, tamanho de fonte, é do tipo integer e não pode receber um valor de texto. Então, até vou mostrar na prática para vocês, vamos fazer essa chamada aqui. Ó. Vou lá no VBA, eu estava na lição anterior, onde eu usei esse argumento, e vou fazer um exemplo de uso desse carinha aqui, só que invertendo. Ao invés de chamar corretamente o primeiro tamanho e o segundo o nome da fonte, eu inverti, ele vai tentar atribuir Arial para uma variável do tipo inteiro, não vai dar certo e vai dar um erro. Vamos ver se vai dar um erro, vou pedir para executar. Olha aí, ó, tipos incompatíveis, tá? Então não dá, só pela eu inverti a posição, ele já não tem como entender, porque ele tenta atribuir esse primeiro
que deve ser do tipo inteiro, ele tenta atribuir um valor de texto. Aí dá tipos incompatíveis. Muito bem, como é que eu poderia contornar isso? Usando argumentos nomeados. Tá? Declarando e usando argumentos nomeados. A sintaxe para usar argumentos nomeados é informar o nome do argumento, seguido de um sinal de 2 pontos e igual. Nome do argumento, 2 pontos e igual, e depois o valor do argumento. Ao usar argumentos nomeados, os argumentos podem ser passados em qualquer ordem. E o nome informado deve ser o mesmo nome utilizado na declaração do argumento. Óbvio, né? Se tu vai usar o nome, então tem que dar o mesmo nome que tu usou lá na declaração. Então, se é tam-fonte, é tam-fonte, não é tamanho da fonte, não é taman-fonte, é exatamente o mesmo nome. Ao usar o nome, você pode passar eles em qualquer ordem, tá? Não é obrigatório passar na mesma ordem em que foram declarados. No exemplo a seguir, temos 2 usos de argumentos nomeados. No primeiro, além do nome, os argumentos são passados na mesma ordem que foram declarados na função. Já no segundo exemplo, os argumentos são passados em ordem diferentes. Nos 2 casos, a função será executada sem problemas. Então veja aqui, ó. No primeiro exemplo, deixa eu só afastar isso aqui, que isso aqui já é assunto da próxima lição. Primeiro exemplo, além de usar o nome, que é essa sintaxe, é o nome do argumento, 2 pontos igual, o valor do argumento. O nome da fonte, 2 pontos igual, Verdana. Tá? Então, isso aqui ia funcionar sem problema nenhum. Se eu invertesse, também iria funcionar. Porque eu estou agora nomeando os argumentos. E como eu estou... Nome da fonte não é 12, né? O nome da fonte é Verdana. E o tamanho... Hora que eu inverti a ordem, porque ele esperava primeiro o tamanho e depois o nome, mas eu inverti, então, porque eu estou usando o nome. Ele sabe que esse valor aqui é para ser atribuído para o argumento nome-fonte. Então, não precisa declarar na mesma ordem. Vamos usar essa segunda chamada para ver se ele funciona sem problema? Vou lá no meu VBA. Vamos aqui. Muda a seleção. Ó, como é que é a sintaxe? O nome do argumento tem que ser exatamente o mesmo nome aqui da declaração. 2 pontos igual o valor. O nome do argumento, 2 pontos igual o valor. Aqui eu vou botar 24, só para exagerar e vocês verem ele em ação. Vamos ver aqui, ó. Estou aqui com Arial 18. E ele vai alterar para Verdana 24. Tá? Opa, vamos dar um F5. Executou, parou no stop. Olha aqui, ó, Verdana 24. Perfeito. Então, observem que mesmo eu passando os parâmetros na ordem que não é a ordem em que eles foram declarados, ele funcionou corretamente. Por quê? Porque eu nomeei os argumentos. Então, o mesmo nome que ele foi declarado lá, 2 pontos igual e o valor do argumento. O mesmo nome que eu declarei lá, 2 pontos igual o valor do argumento. Daí não importa a ordem, ele se acha sem problema nenhum. Muito fácil, né, pessoal? Não tem muito que... Até eu coloquei aqui como conclusão, é isso. Simples, fácil e bastante útil. Então, na hora de declarar, não muda nada. Muda na hora de utilizar os argumentos. Legal? Espero que essa lição, embora breve, tenha sido útil, tenha trazido uma novidade importante para vocês e aguardo vocês nas próximas lições desse nosso curso. Na próxima lição, nós vamos estudar um assunto muito importante, que é a passagem de valores por referência ou por valor, entender bem essa diferença e com isso nós vamos encerrar o estudo sobre os tópicos avançados na hora de declaração, criação e utilização de procedimentos e funções. Legal? Então, valeu e até a próxima lição. Que bom que você assistiu o vídeo até o final. Espero que ele tenha trazido informações úteis e que você possa aplicar no seu dia a dia para resolver aí alguns problemas com o Excel. Reforço o convite para você sempre acessar o site juliobatiste.com.br. Todo dia eu publico novos artigos, novos tutoriais, além de ter a nossa loja virtual, onde tem muito conteúdo, excelentes cursos online, e-books, videoaulas e livros
sobre Excel, VBA e vários outros assuntos de informática. Conforme prometido, no final do vídeo, eu vou falar um pouco mais sobre a nossa Universidade do VBA no Excel. Para contextualizar, imagina a seguinte situação. Quantas vezes você chegou num ponto em que simplesmente não consegue resolver um problema no Excel? Mesmo dominando fórmulas, funções, mesmo sendo um usuário avançado do Excel, chega num determinado momento em que tranca e você não consegue ir adiante. Isso não é só com você, isso é uma situação muito comum, porque faz parte da curva de aprendizado do Excel. Você aprende o básico, você vai evoluindo para o avançado, você se torna um usuário avançado em fórmulas, funções, mas chega um momento em que simplesmente não tem como resolver determinados problemas. E aí o que faz? Aí você tem que dar o próximo passo. Nem tudo no Excel pode ser resolvido com fórmulas e funções. E o próximo passo é macros e programação VBA no Excel. Por isso que eu criei a nossa Universidade do VBA no Excel, para ensinar para você desde o básico até a criação de sistemas profissionais e completos com VBA no Excel. Então, para você não passar mais raiva, para você dominar o VBA, e não é difícil aprender VBA, isso é uma promessa que eu faço para você, conheça a nossa Universidade do VBA. Todas as informações nesse endereço aqui sobre a Universidade do VBA. Lá tem a descrição completa, qual o conteúdo que já tem lá dentro. No momento que eu gravo esse vídeo, já tem mais de 400 videoaulas lá dentro. Toda semana eu coloco vídeos novos, gravo e coloco novos vídeos lá. E lá você vai ver a descrição completa, a lista dos módulos e dos vídeos que já tem, como fazer a inscrição, quais as opções de pagamento, parcelamento, tá tudo informado nesse endereço aqui, tá bom? Lá tem também meus contatos, meu WhatsApp, meu e-mail, qualquer dúvida é só entrar em contato. Então, se você quiser dar um passo adiante, acesse esse endereço. Lá eu preparei uma promoção especial com um ótimo desconto e um bônus inacreditável. Dá uma olhada lá. Não vou falar aqui para não ficar me alongando no vídeo. Legal? Mais uma vez, obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até a nossa próxima videoaula aqui no YouTube. Um excelente estudo a todos!